Como é seu nome? Ô, Bernardo. Acho que você colocou questões realmente muito interessantes. Acho, fundamentalmente, começando um pouco pela reflexão que você fez no início, eu atribuo a dificuldade de estabelecer o que seria uma fronteira ou, né, as margens de um objeto técnico, ou, se nós quisermos, o processo de individuação, a principal dificuldade, né? Porque a partir dali é que você vai... Na verdade, esse é o grande objetivo, né? E como fazer isso sem arbitrariedade, né? Ou reduzindo o nível de arbitrariedade. Acho que é um pouco isso que eu tentei demonstrar aqui, talvez em linhas muito resumidas, mas que eu acho que tentando colocar em operação o arcabouço conceitual que o Simondon nos empresta, né? E talvez uma das noções fundamentais seja a noção de informação, pelo menos para o Simondon né? O critério de definição da individuação é o critério de informação, ou seja, o indivíduo é aquele ser onde é possível encontrar uma certa autonomia informacional em alguma medida, né? Assim, você tem algum centro de controle, aí não estamos falando só de seres vivos, obviamente, né? Mas transcendendo isso, mas existe algum controle de informação, né? E alguma forma de circuito de informação que permita falar de um certo adensamento da significação num conjunto de relações em relação a algo que está fora, né? Agora, isso é sempre relativo. E o próprio Simondon coloca isso. O vivo ele pode se individuar de uma determinada forma numa situação e de outra maneira em outra. Um autor que é um pouco mais... bastante mais conhecido na antropologia, mas também considerado um tanto quanto marginal, que é o Gregory Bateson, e que também trabalha a partir de uma influência cibernética e com a noção de informação, ele diz mais ou menos a mesma coisa, claro, né, com perspectivas teóricas e objetivos e tal, muito distintos, mas nesse aspecto ele diz que a informação é uma diferença que faz diferença. Então, o grande ponto está achar o que está fazendo diferença para essa coisa. E aí a gente tem que retomar talvez o objetivo principal da antropologia, tentar encontrar o que está fazendo diferença para aquelas pessoas, não para você. E por isso eu acho que os estudos sobre... eu acho que a gente não pode converter os estudos sobre técnica ou sobre engajamento né, nas práticas numa demonização do verbo, né, da dimensão simbólica, porque a gente também tem que acessar o sentido que essas pessoas estão dando para aquilo. E acho que esse é o elemento de controle, permanece sendo um elemento de controle das nossas próprias categorias ou visões sobre aquilo. Não sei se fui claro até agora, mas então o Gregory Bateson, por exemplo, ele diz, olha, como é que você vai definir onde é o limite da relação entre o cego e... Ele usa dois exemplos para falar disso, né? Mas o cego e a bengala, onde é que está o limite do cego? Está na mão do cego, está na ponta da bengala. E quando ele está andando, o limite é um. Quando ele bota a bengala do lado e vai comer um sanduíche, o limite é outro. Então, assim, a individuação não é algo que se consolide no sentido de uma substância orgânica perene, né? Elas são formas de estabelecimento de relação altamente metaestáveis, né? Assim, com níveis de transformação característicos de cada situação. Mas o outro exemplo do Gregory Bateson, do lenhador cortando uma árvore, ele diz, é impossível entender o que o lenhador está fazendo se você não levar em consideração o machado e a árvore, pelo menos. Porque o gesto dele toma em consideração esses dois elementos. Aí a gente poderia... O Ingold desfia isso de forma muito bem, né, para a teoria do skill dele. Mas, voltando para a sua questão, é isso. Se ele é um lenhador e se ele está cortando uma árvore, a gente define o processo de individuação através disso. No caso do arpoador, você está correto. Assim, reduzir simplesmente a relação dele com o arpão ao momento da arpoada é um recurso que tem as suas limitações. Agora, que esse ato é o ato fundante, a etnografia me permite dizer, ou pelo menos, né, a minha relação etnográfica me permite dizer que sim, porque ele é absolutamente central na vida dessas pessoas, e quem não arpoa, quem não mata,
não é proeiro. Então, o gesto de arpoar, e aí não sou eu que estou dizendo isso, são eles, né? Ou pelo menos eu interpretando o que eles estão dizendo. É colocado como um elemento central no processo de individuação e é aquilo que é a preocupação. Quando o cara começa a arpoar e não matar, aí você tem todo um outro conjunto de reflexões. O cara fica panema, e ele vai ter que buscar uma série de outras formas de ação para voltar assim, ou pelo menos reestabilizar a sua individuação enquanto proeiro, para usar os termos do Simondon. Mas essa sempre é a grande dificuldade do etnógrafo, porque, colocando as coisas de uma forma muito vulgar, e evidentemente simplificando, você vai encontrar de tudo em todo lugar. Resta então ao etnógrafo organizar isso de forma a ver o que é mais relevante, né? E para isso eu acho que você tem que entrar tanto na atividade, por isso as duas coisas, ouvir o que as pessoas estão falando e entrar na atividade, porque toda aquela descrição que eu fiz aqui para vocês da relação com o peixe, eu já tinha ouvido dos caras me dizerem, mas de uma forma metafórica, porque eles estavam falando para alguém que não conhecia de fato o que se passava. Quando eu comecei a praticar junto com eles aquela atividade, pilotando a canoa para alguns arpoadores, arpoando peixes menores, aí sim eu consegui entender a dimensão dessa relação com o peixe. E aí comecei a conversar com eles já num outro patamar de interação discursiva. Então, acho que essas são estratégias, e acho esse foi um pouco do objetivo do que eu tentei dizer. Nós temos que encontrar estratégias diversas para achar isso, essas fronteiras da individuação, e que vão ser sempre relativas, porque elas estão diretamente conectadas com o objeto que eu me coloquei para essa pesquisa, não cabe dúvida, e o antropólogo tem que assumir isso, né? Agora, e particularmente quando eu falei da questão de uma prática produtiva, isso não orienta o meu trabalho e não é uma categoria fundamental. É muito mais no intuito de dizer... Deixa eu colocar de outra maneira. Eu decidi trabalhar com uma prática produtiva. Isso foi uma decisão minha, mas para mostrar que a prática produtiva não se reduz à produção, obviamente, mas que a gente não precisa, para dizer isso, sair para alternativas... que não levem em consideração o que está se passando de fato naquela prática, ou seja, para alternativas que vão mostrar que aquele discurso é uma metáfora, que o peixe é pensado de uma outra maneira, ou estetizando aquela prática sem uma autorização etnográfica para isso. Então, vamos encarar uma prática que nós teríamos como produtiva, mas nos termos deles. É isso que eu tentei fazer, né? Então, a ideia de produção ela é um parti pris, mas não é é justamente para desconstruí-la. Okay? Mas desconstruí-la nos seus próprios termos. Obrigada, Bernarda, pelos comentários. Eu fiquei lembrando, na verdade, achei muito interessante você fazer a analogia da pílula com a contagem do tempo, o próprio desenho, né, das cartelas antigas é meio quase como um calendário, né, é redondo, enfim, aquelas... Mas eu fiquei lembrando do que a Nelly Audshorn, que é uma pesquisadora holandesa que trabalhou muito com os hormônios sexuais, fez uma arqueologia, né, do surgimento desses hormônios, é um trabalho no qual também eu me embaso muito. Ela diz justamente que esse ciclo de 28 dias foi inventado, né, justamente no momento do surgimento da pílula, porque até então essa ideia de que o ciclo fértil feminino é uma constante generalizável para todas as mulheres não existia, né? Isso é uma coisa que acontece quando se tenta encontrar justamente essa solução de controle, né, da técnica para uma reprodução que fosse absorvida com naturalidade pelas mulheres, né? Então um pouco essa formatação acabou reforçando, né, toda uma simbologia também de ciclicidade que tem a ver também, sei lá, com os movimentos lunares, né, uma espécie de integração entre fertilidade e natureza, que passa pela temporalidade e que é subvertida por essas técnicas que impedem né, a marcação dessa temporalidade com sangue menstrual.
E aí, o que foi muito interessante quando eu comecei a pesquisar na virada de 99 para o ano 2000, foi em que isso era anunciado como uma revolução do segundo milênio, as mulheres no segundo milênio não vão mais passar por essa maldição, né? Foi uma pílula que foi lançada nos Estados Unidos para ser tomada de 3 em 3 meses, né? E o nome dessa pílula era sazonal, né? Era para ser tomada a cada 3 meses, e a analogia que foi feita foi com as estações do ano. Então, era como se você não tem mais, né, uma menstruação, sangramento mensal, mas você menstrua a cada 3 meses, né, com a mudança de estação. Então, tem aquela coisa... quer dizer, essa ligação com a natureza é anunciada a partir de uma temporalidade totalmente, né, convencionada pela formulação que foi estabelecida, né? Mas acho que isso, não sei, gostei dos seus comentários, mas não sei, a gente pode continuar depois. Mais perguntas? Quem quer vir primeiro?